O Velho Oeste era contraditório, sem lei, mas com rígidas expectativas, selvagem, mas guiado pela necessidade. O amor e o sexo na fronteira eram influenciados pela dificuldade, isolamento e escassez de mulheres. A sobrevivência, frequentemente, prevalecia sobre o romance, e os relacionamentos pessoais eram práticos e não convencionais. O Velho Oeste tinha escassez de mulheres, com muitos mais homens. Cidades da fronteira viraram centros do comércio sexual. Bordéis costumavam ser os maiores estabelecimentos da cidade, com madames de grande influência social e econômica. Algumas mulheres conquistaram independência financeira nesse ramo, enquanto outras foram exploradas ou ficaram presas. O valor de uma visita a um bordel ia de 25 centavos a $1. O custo de sobrevivência para essas mulheres era muito mais alto. Casar-se não era tão simples quanto parecia. O casamento era considerado uma aposta na fronteira. O amor no Oeste raramente envolvia poesia e cortejo. Era uma questão de sobrevivência. Com a expectativa de vida média de 35 anos, muitos casamentos terminavam por doenças, violência ou azar. Viúvas e viúvos costumavam se casar novamente rapidamente por necessidade. No Oeste, o divórcio era surpreendentemente mais fácil do que no conservador Leste. A vida era incerta e as pessoas eram impacientes com uniões infelizes. A criação de filhos por um só dos pais era comum, pois muitas mulheres morriam no parto ou por doenças. Pais solteiros criando filhos sozinhos ou com apoio da família eram comuns. Mulheres muitas vezes administravam propriedades e criavam filhos sozinhas após a morte prematura dos maridos. Após ver O Segredo de Brokeback Mountain, muitos questionam se havia amor entre pessoas do mesmo sexo na fronteira. Apesar do revisionismo histórico, relações entre pessoas do mesmo sexo não eram desconhecidas nem escandalosas em várias comunidades do Oeste. Sem mulheres, homens criavam laços emocionais e físicos intensos, conhecidos como casamentos de solteiros. A sobrevivência, a intimidade e a companhia importavam mais que julgamentos morais rígidos. Muitas mulheres viviam como homens, como a famosa rainha dos fora da lei, Pérola Hart. Assim como ela, algumas no Oeste assumiam identidades masculinas para se proteger, conseguir trabalho ou buscar liberdades negadas ao seu gênero. Vestir roupas do sexo oposto era autoexpressão e também necessário para fugir dos limites da feminilidade tradicional. Como cowboys, mineradoras ou donas de salão, essas mulheres desafiaram limites de gênero de formas pouco reconhecidas pela história. Claro, de qualquer forma que você se apresentasse, a verdade seria descoberta. Isso porque o sexo raramente era privado no Velho Oeste. O espaço era um luxo na fronteira, e a privacidade simplesmente não existia. Em pensões e assentamentos improvisados, a intimidade era precisa cronometrar ou ignorar por quem estivesse ao alcance do ouvido. A expectativa de discrição era baixa, e soluções criativas eram necessárias. Assim, outros aspectos do amor e do sexo nem sempre eram bem-vindos. Apesar da ausência de leis, a fronteira tinha limites próprios. Enquanto a intimidade entre pessoas do mesmo sexo e a prostituição eram amplamente aceitas, certas práticas sexuais eram vistas com desconfiança. Sexo oral, por exemplo, era visto como algo francês e até bizarro por quem trabalhava no ramo do sexo. Ninguém ultrapassava esses limites. Como a violência era uma ameaça constante, as mulheres no Velho Oeste enfrentavam não apenas os perigos do parto e das doenças, mas também a ameaça sempre presente da violência. Ataques eram frequentes, justiça rara. Muitas mulheres não tinham nenhum recurso legal, deixando-as para enfrentar um mundo onde a segurança pessoal nunca era garantida. O amor no Velho Oeste não era como o folclore nos fez crer. O cowboy há muito simboliza o individualismo resistente e a masculinidade americana clássica. Filmes de faroeste e romances baratos firmaram a imagem do cowboy solitário,
durão, autossuficiente, salvando o dia e partindo ao pôr do sol. No entanto, a realidade dos cowboys históricos era muito diferente do mito que conhecemos hoje. Ao contrário do que muitos pensam, cowboys não eram solitários, mas viviam e trabalhavam em grupos, dependendo uns dos outros para sobreviver. As difíceis condições da fronteira exigiam trabalho em equipe, e os cowboys passavam quase todo o tempo juntos, comendo, dormindo, trabalhando e contando histórias. A camaradagem dos cowboys seguia após o expediente, pois costumavam dormir juntos em longas viagens de boiada. Historiadores dizem que cowboys dependiam dos colegas de beliche para se aquecer nas noites frias da pradaria. Esses relacionamentos eram práticos, mas também criavam amizades profundas e, às vezes, laços românticos. Como já dito, apesar da pouca documentação sobre relações entre cowboys do mesmo sexo, historiadores admitem que havia intimidade masculina, mas sem a visão atual de identidade sexual. Além do mito do cowboy solitário, há também a ideia errada de que eles eram irresistíveis para as mulheres. O cowboy do cinema é frequentemente retratado como um galã, atraindo admiradoras com facilidade. Contudo, os verdadeiros cowboys estavam entre os mais baixos da escala social. Eles eram trabalhadores temporários, vistos mais como andarilhos rudes do que pretendentes desejáveis. A sociedade vitoriana prezava o casamento e a estabilidade, tornando cowboys, mal pagos e nômades candidatos improváveis ao afeto de uma mulher respeitável. Os cowboys sabiam de seu baixo status social. Um cowboy do século XIX notou que as mulheres o ignoravam até que romances e filmes do Oeste passaram a romantizar o estilo de vida cowboy. Antes dessa mudança cultural, os cowboys eram mais desprezados do que admirados. Ted Blue Abbott, cowboy cujos relatos mostram a vida na fronteira, reconheceu essa rejeição à respeitabilidade vitoriana. Ele descreveu suas interações com trabalhadoras do sexo de uma forma que destacava tanto a rebeldia quanto a consciência da hipocrisia da sociedade. Abbott reconhecia as mulheres dos bordéis como seres humanos, e não apenas como objetos de prazer, reconhecendo o duro duplo padrão que elas enfrentavam. Enquanto os homens podiam se envolver em relacionamentos casuais sem consequências, as mulheres que faziam o mesmo eram rejeitadas, muitas vezes sem outra opção a não ser permanecer na profissão. Também vale ressaltar que a perspectiva de Abbott não era universal entre os cowboys. Como resultado dessas perspectivas, o Velho Oeste era frequentemente romantizado como uma terra de cowboys rudes e suas fronteiras sem lei. Quando, na realidade, esses mitos foram construídos a partir das mulheres que navegavam em um mundo onde amor, casamento e sobrevivência estavam profundamente entrelaçados. Para muitas mulheres do Velho Oeste, o casamento era uma necessidade estratégica, garantindo proteção, estabilidade financeira e status social, mais que romance. Noivas por correspondência, movidas pela esperança ou pelo desespero, deixaram tudo o que conheciam para se casar com homens que nunca tinham visto, formando relacionamentos em uma terra implacável na esperança de encontrar o verdadeiro amor. Nem todas as mulheres buscavam segurança tradicional. Algumas conquistaram independência, desafiando convenções. Seja como cafetinas comandando bordéis de luxo, garotas de salão usando o charme para ganhar a vida ou pioneiras moldando seus próprios destinos. O amor no Velho Oeste era pragmático, moldado pelo isolamento, dificuldades e papéis de gênero. O trabalho sexual nessas cidades fronteiriças complica as narrativas românticas. Bordéis cresciam nas cidades, e apesar de algumas mulheres lucrarem, muitas eram exploradas ou presas em ciclos de pobreza e violência. A sociedade respeitável muitas vezes as rejeitava, mas sua presença era um segredo aberto, entrelaçado no tecido da expansão do Oeste. No final, as mulheres do Velho Oeste viviam em contradições. O amor podia ser terno ou uma transação, o casamento, um refúgio ou uma armadilha.
Algumas encontraram felicidade por si mesmas. Outras ficaram presas às duras realidades da fronteira. Nos braços de um marido devotado, em um bordel ou na solidão de uma pradaria, suas experiências revelaram uma verdade complexa e nua sobre romance e sobrevivência no Oeste. Mas o que vinha depois do amor e da gravidez na fronteira era uma fera completamente diferente. A gravidez era uma das situações mais perigosas para mulheres no Velho Oeste, levando a escolhas arriscadas para evitá-la. Métodos físicos de controle de natalidade eram caros e raros. Então, muitas mulheres recorriam a opções caseiras, misturas de ervas ou venenos que podiam ser tão letais quanto ineficazes. O controle de natalidade era uma aposta que muitos perdiam. Veja algumas dessas estratégias. A forma mais comum de controle de natalidade era a abstinência. Sem sexo, não há gravidez. Simples assim. Bem, o marido, namorado ou musa teria que concordar. E isso não era tão simples assim. Nesse momento, grande parte da violência citada surgia. Claro, o próximo método ainda é visto como testado e aprovado. A arriscada retirada, mais conhecida como coito interrompido. Até cowboys e garimpeiros do passado afirmavam ter o melhor controle de coito interrompido a oeste do rio Mississippi. As mulheres também criaram sua própria pseudociência. Muitas sexualmente ativas adotavam o chamado método do ritmo. Para quem não conhece, o método do ritmo é a ideia de que dias férteis e inférteis podem ser acompanhados e usados como um calendário para sexo seguro. O único problema era que o entendimento científico sobre a ovulação era mínimo e provavelmente inexistente nos territórios ocidentais. Os antigos ocidentais também não percebiam que o esperma podia sobreviver no trato reprodutivo por até 5 dias, tornando o método do ritmo metodicamente inútil. Se força de vontade, confiança e truques não evitam a gravidez, o que mais evita? Segundo historiadores, qualquer substância ou material descartável para o povo da fronteira serviria, até suco de limão. Uma das principais formas de esponja. A esponja era um método não comprovado e arriscado de controle de natalidade. A mulher aplicava suco de limão no colo do útero com esponja ou ducha, acreditando que o ácido impediria a entrada de espermatozoides. Apesar de causar outros problemas médicos, como danos ao tecido cúbico e infecções, a gravidez seguia normalmente. Se a esponja falhasse, uma mulher do Velho Oeste podia improvisar um tampão cervical. Naquela época, os tampões eram feitos de uma cera de abelha especial. Frequentemente, era reciclada de velas usadas dentro e ao redor da casa, acrescentando um toque ainda mais insalubre a um método que já era pouco higiênico. Sem cera de abelha, usaria borracha barata ou madeira entalhada mesmo. Lasquinhas que se danem. Preservativos também eram uma coisa totalmente diferente nessa época. O equívoco comum é que eles nem sequer existiam. E embora eles não estivessem necessariamente disponíveis na farmácia local ou na loja de conveniência, com certeza estavam disponíveis. Se você soubesse a quem perguntar. No Velho Oeste, preservativos eram feitos de intestinos de animais, como porcos e ovelhas, e não de látex. Nojento, né? Bem, você também teria que desembolsar uma boa grana, 100 deles para ser exato. Um único preservativo de intestino custava $1. Um gasto alto. Naquela época, o contraceptivo era tão caro que cowboys reutilizavam o mesmo preservativo. Eles lavavam em água suja que quase certamente carregava um alto risco de doenças transmitidas pela água. E isso, efetivamente, reduzia a taxa de sucesso em 10% a cada uso. Depois dos anos 40, os preservativos de borracha se tornaram mais amplamente disponíveis, especialmente à medida que assentamentos maiores surgiam pela fronteira, e as importações de borracha de climas tropicais chegavam ao oeste. Por um tempo, apenas prostitutas e bordéis usaram.
pois os casados eram pobres ou modestos demais para tentar algo tão progressista. No fim das contas, se nada disso funcionasse, e sejamos honestos, raramente funcionava. A mulher descobria que estava grávida e recorria à última opção. O aborto no Velho Oeste era mortal e, sem dúvida, mais perigoso do que a própria gravidez. A defesa abortiva inicial envolvia drogas ilícitas, como o quinino ou ergon. O quinino, feito da casca de uma árvore, era usado para tratar malária. O ergon é um fungo que cresce no centeio fermentado e é mais alucinógeno que outros. Ambos eram tóxicos em altas doses, causando anemia e falência de órgãos em mulheres que buscavam abortos. Outros métodos primitivos usavam instrumentos inseridos pelo trato reprodutivo, provocando infecções, sepse e morte. Algumas mulheres usavam roupas muito apertadas no útero ou se privavam de comida, achando que isso impediria a sobrevivência do feto, prejudicando sua saúde por benefícios imediatos. O aborto foi criminalizado na maioria dos territórios ocidentais nos anos 1970, mas antes disso não era processado e muitas jovens morreram por isso. Como resultado, e honestamente, mesmo depois de ser proibido, as mulheres continuaram fazendo abortos por conta própria de qualquer maneira. Dados sobre mortes por aborto não foram mantidos por muito tempo. Então, nunca saberemos quantas vidas se perderam pela falta de educação em saúde sexual. O Velho Oeste foi e sempre será romantizado pelas gerações. Porém, ao ver um faroeste de Hollywood ou ler literatura que glamoriza o amor na Era da Fronteira, lembre-se, nada era como parece, nem sexo, relacionamentos ou intimidade. O amor é a droga mais poderosa, mas também a mais perigosa. Como tudo o resto, nada era fácil no Velho Oeste.